Já se perguntou por que você se sente alegre quando ouve uma música como essa? E por que se sente triste quando escuta isso? Bom, eu sou o professor Leonardo e na nossa primeira aula a gente vai falar sobre o que é a música e como ela nos influencia. Bom, mas antes de começar é interessante falar o seguinte, esse conteúdo aqui ele vai ser direcionado para um grupo específico de pessoas, tá? A gente não vai estar aqui para agradar todo mundo e eu vou usar algumas ferramentas não convencionais, como jogos, filmes, desenhos, para passar o conteúdo, tá? Beleza, agora recado dado, bora para a aula. Bom, então vamos começar. Nessa aula, além de falar sobre as propriedades da música, a gente vai falar sobre como ela influencia a gente. O que tem na música que influencia a nossa mente, influencia o nosso corpo? Vamos ver para cá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para estudar música é o que é a música, né? A música ela é a arte de manifestar os sentimentos através do som. A gente pode pensar nisso, tá? A gente pode pensar com essa resposta. Só que em religiões, por exemplo, a música ela é algo divino, né? Então a gente pode pensar na música como algo que interliga os dois mundos, né? Algo que te tira desse materialismo e te leva para algo mais sentimental, para algo mais espiritual, tá? Quais são as suas propriedades? A música ela tem essas três propriedades, beleza? Eu coloquei ali em forma de triângulo na esquerda, que é pra gente entender uma certa hierarquia que a gente tem nisso daqui, tá? Então a gente vai ter melodia, harmonia e ritmo. A melodia, ela é uma combinação de sons consecutivos, aquilo que se pode assobiar ou cantar. A melodia ela é a mensagem principal da música, tá? Ela é o tema da música, é aquilo que você reconhece. Né? Quando a gente se refere a uma música, ela vai ter essas três características acontecendo ao mesmo tempo, mas o que faz você reconhecer uma música é a melodia dela, que é o tema principal. Tá? Um exemplo. Então, isso aqui que vocês acabaram de ouvir foi a melodia. Lógico que a gente fez a melodia e o ritmo juntos, tá? Se eu só tocar essas notas aqui de uma forma aleatória, não vai dar para reconhecer a melodia, tá? Por mais que eu toque as notas na ordem na qual elas foram tocadas, né? Mas se eu mudar o ritmo, se eu mudar o tempo no qual cada nota vai durar, isso aqui já vai complicar de entender, de lembrar dessa melodia como a gente já conhece, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse do ré mi fá, né? Do ré mi fá 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 aqui. Se eu mudar o tempo disso, já fica mais complicado de entender a melodia, tá? É por isso que eu coloquei como uma pirâmide, né? A gente tem o principal aqui, que é a melodia, que é a mensagem da música, porém tá tudo interligado aqui. A melodia, para a gente reconhecer ela, a gente precisou do ritmo também, né? Então a melodia vai ser a mensagem principal da música, tá? Harmonia e ritmo agora, né? A gente vai falar sobre a harmonia primeiro, mas esses dois eles estão aqui na base, tá certo? A melodia, ela é a mensagem da música, mas ela vai precisar pelo menos do ritmo para a gente reconhecer ela, tá? Vamos falar aqui da harmonia. Combinação de sons simultâneos, né? Acordes, vozes em coral. Eu imagino que todo mundo já tenha escutado algum coral, né? Pelo menos na televisão, sei lá, em qualquer coisa do tipo. Mas um exemplo de acorde é isso aqui, ó. Tá? Várias notas soando ao mesmo tempo. Lógico que essas notas que eu toquei aqui são notas combinadas, né? Eu não posso pegar qualquer coisa aleatória, senão vai soar essa coisa horrível que vocês ouviram aí. A gente chama de dissonância. Então, a harmonia é essa combinação. A harmonia ela é responsável pelos sentimentos, tá? Ela é responsável por reforçar aquela mensagem, né? Ela vai dar o sentimento da coisa. Então, a gente tem isso daqui, né? Que é a nossa melodia. Quando a gente coloca a harmonia junto com a melodia, a gente começa a colocar sentimentos aqui, tá? A harmonia que eu usei foi essa. Mas a gente pode substituir esses acordes que eu usei, tá? E com isso, né, mudando a harmonia, mexendo na harmonia, a gente vai mudar o sentimento que a gente vai passar com essa melodia, tá? Então a mesma melodia, porém eu vou mudar os acordes agora. Beleza? E o ritmo é aquela combinação de tempos fortes e fracos, né? Um exemplo fácil aqui pra gente entender é o ritmo de valsa, tá? Na valsa, aliás, em toda a música, né, enquanto a gente está tocando ela, a gente está contando
beleza? Então a gente vai estar contando alguns tempos, tá? Se a música está em 4x4, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esses tiquezinhos aqui, esses estralar de dedos aqui, são os beats. Cada beat desse aqui é um tempo. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente está contando 4 tempos, tá? E fica repetindo esse ciclo. Na valsa, a gente conta 3. Tá? A gente pode contar 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a gente conta 3, né? Eu vou dar um exemplo com 3. Como que vão funcionar esses tempos, né? A gente vai fazer tempos fortes e fracos, beleza? Na valsa, a gente vai pensar nela dessa maneira aqui. O primeiro tempo forte, os outros dois fracos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a melodia ela vai acontecer em cima disso, tá? A nossa música vai acontecer em cima desse ritmo. Eu não vou fazer o resto aqui, porque senão já sabe, né? Mas aqui já dá pra gente entender. Tá bom? Faz o primeiro tempo forte, os outros dois fracos ali, a gente tá fazendo um ritmo. O ritmo de reggae também, ele é diferente, tá? A gente vai contar 4 nele, só que o primeiro tempo vai ser fraco, segundo forte, terceiro fraco e o quarto forte, tá? Então a gente contaria, tipo... Beleza? Um exemplo simples aqui, só pra gente perceber o que é o ritmo. Tá bom, então cada um desses itens aqui vai ter uma função específica. A melodia vai estar responsável por passar a mensagem da música, a harmonia ela vai ser responsável por passar o sentimento da música e o ritmo está responsável por mexer o teu corpo, tá bom? Então aquela sensação, aquela vontade que você tem de mexer o corpo enquanto você está ouvindo alguma música, isso se dá devido ao ritmo daquilo ali. Então aquele ritmo muito marcante, aquele ritmo que está em primeiro lugar ali, pensando naquela pirâmide, né? Você troca o ritmo de lugar com a harmonia, você já vai colocar o foco da sua música em outro lugar, tá? Você vai colocar o foco da sua música em mexer o corpo da pessoa. Se você coloca a melodia, então quer dizer que tem uma mensagem ali que você quer passar. Se você coloca a harmonia, quer dizer que você quer mexer com os sentimentos dessa pessoa, beleza? Então, a gente tem esse triângulo aí, e a gente pode fazer ele de outra forma, né? A gente pode colocar 2 itens em cima e um embaixo. A gente pode colocar harmonia e melodia em cima e o ritmo lá embaixo. Porque o ritmo ele vai mexer muito com o corpo, né? Aqueles outros dois ali, eles vão direto na alma. Eu gosto de pensar que os nossos sentimentos, eles estão, na verdade, na nossa alma, tá? Então a harmonia ali é o que mais me chama a atenção. Cara, a música ela é incrível porque você pode fazer uma pessoa sentir medo, você pode fazer uma pessoa ficar muito alegre, você pode fazer uma pessoa ficar triste só usando a música. Então eu gosto muito de pensar que a harmonia, ela vai mexer com a alma daquela pessoa, tá? Porque, pensando bem, é o que faz, né? Então vamos aqui para o nosso próximo item, né? O que é o som? A música a gente vai transmitir sentimentos através do som, então a gente tem que entender o que é o som, né? O som é uma onda mecânica que se propaga através de um meio material. Muito complicado para entender, eu vou simplificar. Pensa que você vai fazer um movimento, esse movimento vai gerar uma vibração, né? No caso que vibra o ar, e a gente escuta isso, a gente escuta essa vibração. Tá? Então, é uma onda mecânica que se propaga através de um meio material. Aqui, no caso, o meio material vai ser o ar, né? A gente faz um movimento, gera uma vibração e a gente escuta isso, né? O som, ele também vai ter algumas propriedades. Eu fiz em um formato de círculo aqui, eu não coloquei nenhuma hierarquia nisso. Talvez a gente possa pensar em alguma hierarquia, mas eu deixei desse jeito aqui que vai ficar um pouco mais fácil para explicar, tá? A gente vai ter a duração, que é fácil de entender, não preciso explicar. A intensidade tem uma curiosidade legal aqui, ó, que é o volume, tá? O volume do som, a força com a qual ele é produzido. Intensidade, a gente vai entender como algo forte ou fraco, beleza? Então, aqui já é um pouco mais fácil de pegar. Só que volume, ele está relacionado à intensidade. Se é um som forte ou se é um som fraco, tá? É volume de som, né? Se a gente pensar em um cubo, por exemplo, qual o volume desse cubo? Mas o volume do som, ele é diferente da altura, tá? Quando a gente fala assim, esse som está muito alto, geralmente não é o som que está alto, esse som está com muito volume, na verdade, tá? Vamos entender isso daqui. O que é a altura? A altura é se um som é grave ou agudo. Isso é agudo, isso é grave. Tá bom? Então um som mais grosso é um som grave e um som mais fininho é um som agudo. Isso é altura, beleza? O volume do som é outra coisa. O volume do som é se esse som tá assim ou se esse som tá assim. Beleza? Então, o volume é essa diferença aí. E a gente tem o timbre aqui, que é um pouquinho mais complicado de explicar, tá? Mas eu imagino que vocês estão vendo aqui a setinha do meu mouse, né? Que cor é essa daqui? Isso aqui é verde,
e essa outra cor aqui, azul. Você bate o olho e já sabe que cor é essa, tá? Para a gente entender o timbre, é mais fácil a gente pensar que todo mundo fala errado. Vamos entender. Isso aqui que vocês vão ouvir agora, isso aqui é o timbre de piano, tá? Como que o pessoal costuma falar? Eles vão ouvir isso e vão falar que isso daqui é o som de um piano. Não, isso aqui não é o som de um piano, isso é o timbre de um piano. Tá bom? Aqui vocês não vão ver as teclas que eu estou pressionando, mas vocês vão ouvir. Isso aqui é o timbre de um piano. Isso aqui é o timbre de um violão. E a gente não pode chamar isso daqui de o som de um violão ou o som de um piano. É o timbre. Beleza? É a cor do som. É aquilo que distingue a qualidade do tom ou a voz de um instrumento ou cantor. É isso daqui rápido, duvido se não travar a língua. Beleza, então deu para entender o que é cada coisa, né? Só mais um reforço aqui no timbre. Aqui quando a gente fala de voz de um cantor, né? Cada pessoa tem um timbre de voz diferente, tá? Quando uma pessoa fala, mesmo que você não esteja vendo ela, você vai reconhecer o timbre de voz dela. Você vai saber quem que falou só por ter reconhecido a voz, né? Você reconhece o timbre de voz da pessoa, tá? Notas musicais. A gente conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? Todo mundo conhece isso daqui. Só que, na música, a gente vai pensar nesses carinhas aqui, nessas notas musicais, por um outro, o nome vai ser o mesmo, tá? A gente vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Porque a gente está aqui no Brasil, a gente vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que a gente vai representar essas notas com as cifras, beleza? Então, a gente vai mudar, ao invés de escrever Lá, a gente vai colocar só um A. Ao invés de escrever Si, a gente vai falar só esse Bzinho aqui, tá? A gente vai falar Si, mas vai escrever esse Bzinho, tá bom? Vamos focar só nessas teclas brancas aqui, que são as notas naturais, tá? São as principais. Esse resto aqui em cima eu vou explicar mais na frente. Então, essas são as notas que a gente tem e a gente vai representar elas por cifra. Se você está anotando num caderno, anota isso daqui porque isso aqui é importante. Então, a gente tem essas notas musicais aqui que são o que todo mundo conhece. Entre cada uma dessas notas, a gente tem uma distância, tá? A gente escuta isso. Ó, eu vou pegar o Dó e o Ré como exemplo. Dó, Ré. A gente escuta uma diferença entre essas notas, né? A gente consegue perceber que é uma distância grande o suficiente para que caiba algo no meio, beleza? É por isso que a gente tem essas teclas pretas aqui, porque há uma distância entre essas notas, distância suficiente para que caiba algo no meio, e esse algo no meio aqui a gente vai chamar de acidente. Vou falar isso depois. Primeiro vamos focar nas distâncias, tá? Então a gente vai ter uma distância grande e uma distância pequena. A gente vai ter uma distância grande entre o Dó e o Ré, entre o Ré e o Mi, entre o Fá e o Sol, entre o Sol e o Lá e entre o Lá e o Si. Entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó, isso aqui, essa é uma oitava, tá? Isso aqui continua, como no piano aqui embaixo, né? Como vocês podem ver, quando a gente chega no Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele vai voltar pro Dó, né? E aqui do Si pro Dó, a gente pode ver que é a mesma coisa do Mi pro Fá, né? A gente não tem uma tecla preta ali no meio. Esse espaço aqui, ó. A gente não tem uma tecla preta aqui. Por quê? Porque a distância entre Mi e Fá e entre Si e Dó é uma distância pequena, tá? Então não cabe nada ali no meio. Para essas distâncias, a gente dá alguns nomes, que seriam eles tom e semitom, tá? Então, esse exemplo que eu dei, ele tá aqui, ó. Entre o Dó e o Ré, entre essas teclas aqui, entre essas notas, né? É interessante pensar nisso daqui dessa forma. Não associe as teclas com as notas em si, tá bom? Não associe as teclas com as notas. Pensa nas notas como uma coisa, as teclas de um piano aqui você vai pensar de outra maneira. Existe um negócio chamado transpose, que você vai mudar as notas que vão sair em cada tecla, tá? Então, elas são coisas separadas, beleza? Eu estou usando aqui um pianinho como exemplo, mas pense nisso como algo separado, tá bom? Então, isso aqui está explicado. As distâncias, né? Uma distância grande e uma distância pequena. Então, aqui a gente pode ver que um Dó e essa tecla preta aqui do meio, eles vão ter uma certa distância que vai ser uma distância menor. Enquanto isso, Dó e Ré tem uma distância maior, tá? Entre eles. Dó, Ré e Dó sustenido. Tá? Então tem essa notinha aqui no meio. A gente percebeu que essa tecla preta, a gente vai ter ela em vários lugares, tá? Essas teclas pretas aqui, que são as notas que vão estar ali no meio, né? Por exemplo, a gente pega Dó e Ré,
É uma distância grande o suficiente para que caiba algo no meio. Esse algo que vai estar aqui no meio a gente vai chamar de acidente, beleza? Só que a gente tem 5 acidentes. A gente precisa dar um nome para eles, tá? Que nome que a gente vai usar? A gente vai usar sustenido ou bemol, tá? O sustenido ele vai deixar uma nota um semitom mais aguda e um bemol vai deixar uma nota um semitom mais grave, tá? Como assim? Se a gente está tocando um dó aqui, mas a gente precisa de algo um pouco mais agudo do que isso, a gente coloca esse dó um semitom para frente, né? Um semitom para cima, um semitom mais agudo, tá? Na música a gente representa desse jeito, tá? Para cima é agudo e para baixo é grave, beleza? No piano a gente vai ver que mais para a direita mais agudo, mais para a esquerda mais grave, tá? Então a gente pensa como cima e baixo. Então a gente pode aumentar, né? Colocar esse dó aqui um semitom para cima, um semitom mais agudo. A gente vai vir parar nesse acidente, tá? A gente vem parar nesse acidente aqui e a gente vai chamar esse acidente de dó sustenido. Por quê? Porque a gente pegou aquele dó natural que a gente tinha aqui, essa tecla branca, e a gente transformou ela em um dó sustenido. A gente veio parar nessa tecla preta, tá? Então a gente vai chamar esse cara aqui de dó sustenido. Se a gente está em um ré e precisa de uma sonoridade um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais grave, a gente vai pegar esse ré e deixar ele um semitom mais baixo, um semitom mais grave. Então a gente vem parar nesse acidente e vai chamar ele de ré bemol, tá bom? Isso a gente chama de enharmonia, tá? Enharmonia é quando a gente dá nomes diferentes para o mesmo som. Vamos voltar aqui. Escuta só, dó sustenido e ré bemol, na prática, tem o mesmo som. Para a gente dar um nome, a gente tem que pensar em como a gente chegou neles. A gente deixou, para a gente chegar em um dó sustenido ou em um ré bemol, para a gente chegar nesse acidente, a gente deixou um dó mais agudo ou a gente deixou um ré mais grave, tá? Então isso daí vai depender de tonalidade, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Tá, show de bola. Na onde que eu vou estudar? Você vai vir aqui em YouTube. E aqui no YouTube vocês vão pesquisar o seguinte: Sintesia Piano. A gente vai vir nisso aqui, ó, nessa playlist. Eu não vou deixar rodando porque eu não posso passar o conteúdo da galera, tá? Mas eu vou avançar um pouquinho aqui nesse vídeo só pra gente entender o seguinte. Aqui a gente vai ter uma separação das mãos, tá? Essa parte azul aqui vai ser a sua mão esquerda e essa parte amarela e laranja a sua mão direita, beleza? Aqui, nessa playlist, tem 102 vídeos. Você vai escolher alguma coisa aqui do meio, tá? É mais musiquinha pop, música de filme, etc. Você vai escolher alguma coisa aqui no meio e vai estudar, tá? Ah, mas qual técnica que eu vou usar? Como que eu vou tirar essas músicas? A princípio, se vira, por enquanto, tá? Por enquanto. Entra aqui, tira a música daqui, tá? Aprenda o máximo de músicas que você puder, tá? O máximo que conseguir. Essa Fly do Ludovico Einaudi aqui, por exemplo, ela é bem facinho. Vai ficar repetindo esses padrões assim. Então é só pegar alguma coisa aqui e tocar. Agora, caso você queira exercícios, tanto exercícios teóricos como exercícios práticos, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que lá a gente já vai ter algum material, né, te esperando. Material que você vai conseguir de graça lá, é só pegar e estudar, tá? Bom, agora para quem quer um acompanhamento, é só mandar mensagem nesse número de WhatsApp que está aparecendo aí embaixo e fazer parte da mentoria. Os alunos que ingressarem na mentoria agora em dezembro de 2025, vocês vão receber 40% de desconto e vão ter acesso a tudo. Aulas particulares, material de apoio em PDF com exercícios teóricos e práticos, partituras exclusivas e um suporte online via WhatsApp para tirar dúvida na hora que quiser. Gostou? Quer saber mais? Só mandar mensagem nesse número de WhatsApp aí e vir conversar, tá? Você não vai conversar com um robô, tá? Você vai falar diretamente comigo. Acho que deu para passar tudo já para essa primeira aula. Vejo na próxima. Valeu, falou!